Há momentos na vida em que tudo parece se alinhar misteriosamente, como se uma força invisível estivesse puxando os fios do destino para reunir duas almas. Quando o destino chama, nada pode deter o amor verdadeiro. Isso não é apenas uma frase bonita, é a essência de uma jornada que vai muito além da paixão e do acaso. É um chamado profundo que vem da alma, atravessando obstáculos, dúvidas e até o tempo, para revelar algo essencial, que o amor verdadeiro não se perde, não se desfaz, não se silencia. Ele apenas espera o momento certo para se manifestar. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma reflexão sobre o poder do destino, o reencontro de almas e os mistérios do inconsciente que conectam corações além da lógica. Se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho, comente. Nada pode deter o que nasceu para ser eterno. Na psicologia analítica de Carl Jung, o amor verdadeiro não é apenas um sentimento romântico idealizado, mas uma força profunda que atua no processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos. Quando Jung fala de destino, ele se refere à realização do self, a totalidade da psique que guia nossa jornada interior. E quando esse destino chama, geralmente o faz através de sinais simbólicos, encontros significativos e experiências transformadoras. O amor, segundo Jung, pode ser um espelho da alma. A outra pessoa surge como uma projeção de nossos conteúdos inconscientes, especialmente da ânima e do ânimos, os aspectos femininos e masculinos internos que buscamos fora de nós, até que sejam integrados. É por isso que, muitas vezes, o encontro com o amor verdadeiro vem acompanhado de uma sensação de reconhecimento inexplicável, como se já nos conhecêssemos de outra vida ou dimensão. Quando dizemos que nada pode deter o amor verdadeiro, estamos falando da superação da sombra, das feridas emocionais, dos padrões repetitivos e das defesas do ego que, ao longo do tempo, impedem a entrega genuína. O amor que responde ao chamado do destino é aquele que atravessa essas camadas e promove cura, completude e expansão da consciência. Esse tipo de amor não surge do acaso. Ele é ativado por sincronicidades, coincidências significativas que revelam que algo maior está em jogo. Jung acreditava que, nesses momentos, o inconsciente coletivo se manifesta, abrindo caminhos que o ego sozinho jamais poderia imaginar. Em uma perspectiva junguiana, o amor verdadeiro não é apenas uma coincidência emocional ou uma atração inexplicável entre duas pessoas. Ele é, antes de tudo, um chamado profundo do self, essa instância arquetípica que representa a totalidade do ser e que orienta a jornada da individuação. Quando duas almas se encontram com uma força que transcende a lógica ou o tempo, o que está realmente acontecendo é uma ativação simbólica do processo de transformação interior. Esses encontros não surgem do vazio. Eles costumam ser precedidos por crises, rupturas ou momentos de profunda introspecção. É como se o inconsciente estivesse preparando o terreno para que o indivíduo, ao olhar para fora e se conectar com o outro, na verdade, esteja olhando para dentro e se reencontrando com partes esquecidas de si mesmo. Esse fenômeno se manifesta especialmente quando estamos mais abertos ao desconhecido, mais sensíveis aos sinais do destino, mais receptivos às vozes sutis do inconsciente. Jung nos ensina que cada relacionamento significativo é, em última instância, um espelho. Quando nos apaixonamos profundamente, estamos muitas vezes respondendo a um chamado interior. O outro se torna símbolo de algo maior, da nossa própria busca pela totalidade. Essa conexão intensa e muitas vezes inexplicável pode ser compreendida como o self, nos chamando para um novo estágio de evolução psíquica. O amor verdadeiro, então, torna-se um rito de passagem, uma iniciação que nos empurra para além dos limites do ego. O encontro de almas, nesse contexto, não se trata de alguém que vem para nos completar, mas sim de alguém que desperta em nós o desejo de sermos inteiros. É uma diferença sutil, mas crucial. Quando esperamos que o outro nos salve, entramos num ciclo de dependência e frustração. Mas quando reconhecemos que o amor verdadeiro é aquele que nos convida a mergulhar mais fundo em nós mesmos, começamos a compreender o verdadeiro significado do destino. Nesses encontros, há um elemento misterioso que Jung chamava de luminoso, algo sagrado,
inexplicável, que nos toca de maneira arrebatadora. É esse fator luminoso que nos faz sentir que já conhecemos aquela pessoa, que há algo antigo, quase eterno entre nós. Essa sensação de familiaridade profunda pode ser entendida como uma ativação de conteúdos do inconsciente coletivo que nos conecta com imagens arquetípicas do amor, da união sagrada, da busca pela completude. O self utiliza esses encontros como catalisadores de transformação. O relacionamento, então, passa a ser mais do que uma experiência romântica. Torna-se um processo alquímico. A convivência, os desafios, as alegrias e dores do amor verdadeiro revelam não apenas o outro, mas, principalmente, revelam a nós mesmos. O destino, nesse sentido, não é uma força externa e implacável, mas uma expressão simbólica daquilo que precisamos vivenciar para evoluir. Quando o destino chama através do amor, ele está nos oferecendo a chance de integrar partes esquecidas, curar feridas antigas, reescrever padrões herdados e finalmente reconhecer que o verdadeiro encontro não é com o outro, mas com aquilo que o outro desperta em nós. É por isso que, para Jung, o amor verdadeiro não é para os fracos. Ele exige coragem, entrega e disposição para mergulhar na própria alma. Por fim, o encontro de almas não se trata apenas de um momento mágico, mas de um chamado contínuo. O destino nos coloca frente a frente com aquilo que precisamos viver para expandir nossa consciência. E quando respondemos a esse chamado com verdade, nenhuma força no mundo pode impedir o florescimento do amor que nasce dessa conexão sagrada. Afinal, quando o self se manifesta, ele não aceita respostas pela metade. Ele quer transformação total. A psicologia analítica de Carl Jung nos oferece uma chave poderosa para compreender por que algumas relações amorosas são tão intensas e, ao mesmo tempo, tão confusas. A projeção. Quando nos apaixonamos, muitas vezes não estamos enxergando o outro como ele realmente é, mas como uma tela onde projetamos aspectos reprimidos, esquecidos ou idealizados de nós mesmos. Isso não diminui a beleza do amor, mas nos convida a enxergar além da superfície. Segundo Jung, em cada ser humano habita o arquétipo da ânima, o aspecto feminino na psique do homem, e do ânimos, o aspecto masculino na psique da mulher. Quando não integramos esses elementos internamente, tendemos a buscá-los no mundo externo, especialmente em relacionamentos amorosos. A figura da pessoa amada passa a representar tudo aquilo que inconscientemente desejamos ser, viver ou resgatar. E é exatamente por isso que o amor parece tão inevitável. Sentimos que encontramos algo que faltava em nós. Esse processo de projeção, no entanto, é tanto fascinante quanto perigoso. No início, há uma idealização. O outro parece perfeito, exatamente como sempre sonhamos. A conexão é mágica, carregada de simbolismo, como se o universo tivesse conspirado para esse encontro acontecer. E talvez tenha mesmo, mas não pelos motivos que o ego imagina. O encontro não é para confirmar expectativas, mas para revelar verdades internas. A pessoa amada se torna espelho de nossos desejos, medos e potencialidades esquecidas. É por isso que, com o tempo, a desilusão tende a aparecer. À medida que o véu da projeção começa a cair, passamos a enxergar o outro em sua humanidade, com falhas, limites e contradições. Esse momento é crítico. Muitos abandonam a relação nessa fase, acreditando que o encanto acabou. Mas, do ponto de vista junguiano, é justamente aí que começa o verdadeiro amor, quando deixamos de amar a imagem idealizada e começamos a amar o ser real. Esse ponto de inflexão é também um convite à individuação. Quando percebemos que projetamos nossos desejos ocultos no outro, temos a chance de recolher essa projeção e trabalhar seu conteúdo dentro de nós. O que admiramos ou rejeitamos no outro pode ser um reflexo direto do que ainda não aceitamos ou desenvolvemos em nossa própria psique. O amor, então, torna-se um processo de autoencontro, mas é preciso maturidade para isso. Recolher uma projeção significa assumir responsabilidade pelas nossas emoções, parar de culpar o outro por não atender às nossas fantasias e mergulhar em um trabalho interno de reconhecimento e integração. Esse processo pode ser doloroso, pois confronta o ego com suas ilusões, mas é também profundamente libertador, porque é nesse momento que o amor começa a se tornar consciente.
Ao olharmos para o outro com os olhos da alma, e não apenas com os olhos da carência, podemos enxergá-lo como um companheiro de jornada, e não como um salvador ou um ideal. Essa mudança de perspectiva transforma a dinâmica da relação. Em vez de tentarmos moldar o outro para se encaixar nas nossas projeções, aprendemos a acolher sua alteridade e a crescer juntos, como espelhos que se ajudam a refletir com mais clareza. A projeção amorosa, portanto, não é um erro, mas uma etapa natural do processo de autoconhecimento. Ela indica que algo dentro de nós está buscando expressão, e quando conseguimos decifrar essa linguagem simbólica, percebemos que cada relação é uma oportunidade de integrar aspectos essenciais da nossa psique. No contexto do amor verdadeiro, reconhecer as projeções é essencial para que o relacionamento floresça com verdade. Quando duas pessoas se comprometem a olhar uma para a outra com consciência, elas deixam de ser prisioneiras das imagens que projetam e passam a ser aliadas na grande aventura de se tornarem inteiras. O amor que resiste ao tempo, às crises e às máscaras é aquele que nasce quando a alma reconhece a alma, sem ilusões, mas com profundidade. Para Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos da personalidade que foram reprimidos, negados ou esquecidos. Tudo aquilo que o ego não aceita como parte de si mesmo. Ela é formada por conteúdos que julgamos inaceitáveis, tanto os negativos quanto, paradoxalmente, aspectos positivos que tememos assumir. Nos relacionamentos, especialmente nos mais íntimos, a sombra tem um papel decisivo. Ela aparece, inevitavelmente, como um convite à transformação. No contexto do amor verdadeiro, o confronto com a sombra é inevitável. Quando duas pessoas se conectam de maneira profunda, não se unem apenas os aspectos luminosos, mas também os conteúdos inconscientes que cada uma carrega. A relação se torna um campo vivo, onde traumas, medos e inseguranças vêm à tona, não como um erro, mas como parte do processo de individuação. O outro, então, não é só companheiro, mas também espelho e provocador de feridas que precisam ser vistas e curadas. Muitos acreditam que o amor verdadeiro deveria ser leve, sempre harmonioso. Porém, do ponto de vista junguiano, as tensões e conflitos são fundamentais para o amadurecimento da relação. É no atrito que as máscaras caem, é no desconforto que velhos padrões emergem, é nas crises que a alma revela o que estava escondido. A sombra se manifesta nas reações impulsivas, nos julgamentos, na necessidade de controle, no ciúme, na raiva, na fuga. Mas ao invés de evitá-la, Jung nos convida a encará-la com coragem e humildade. A pessoa amada nesse cenário torna-se a chave que abre a porta para a parte mais esquecida de nós. Às vezes, é justamente por amar profundamente que sentimos tanto medo. Medo de perder, de nos ferir, de sermos rejeitados. Esses medos não são causados pelo outro, mas ativados por ele. São conteúdos antigos, armazenados no inconsciente, que encontram no vínculo afetivo o terreno fértil para se manifestar. E é aí que mora a oportunidade. Cada dor revelada pode ser uma porta de cura desde que acolhida com consciência. É importante perceber que a sombra não é o inimigo. Ela é parte do que somos. Rejeitá-la é perpetuar o sofrimento. Integrá-la é dar um passo rumo à liberdade interior. Quando trazemos a sombra para a luz, paramos de projetá-la no outro. Deixamos de enxergar o parceiro como ameaça ou como o problema e começamos a compreender que muito do que nos incomoda fora é, na verdade, reflexo do que não queremos ver dentro. Esse trabalho de integração é profundo e exige comprometimento. Amar com consciência significa aceitar que o outro não está aqui para preencher nossos vazios ou curar nossas feridas, mas para nos ajudar a enxergá-las. Significa assumir que a responsabilidade pelas emoções que sentimos é nossa. Significa também estender essa mesma compaixão ao parceiro, reconhecendo que ele, assim como nós, também carrega uma sombra e enfrenta suas próprias batalhas internas. A beleza desse processo está no fato de que, quanto mais inteiros nos tornamos, mais verdadeiro se torna o amor. Relações baseadas na idealização tendem a ruir com o tempo, mas aquelas que se constroem na aceitação mútua da sombra e da luz são mais resilientes, mais profundas e mais curativas. O amor deixa de ser uma fuga da dor
e se torna um espaço sagrado de crescimento mútuo. Quando duas pessoas se dispõem a olhar para a sombra, a relação ganha uma nova dimensão. Torna-se um laboratório alquímico onde feridas se transformam em sabedoria, mágoas se convertem em perdão e a vulnerabilidade vira ponte para a intimidade verdadeira. Nesse nível de conexão, o amor deixa de ser desejo de posse e passa a ser encontro de almas em plena evolução. O destino, quando se manifesta através do amor verdadeiro, nos chama a esse trabalho interno. Ele não apenas une duas pessoas, ele cria um espaço simbólico onde ambas podem se tornar mais conscientes de si mesmas. E isso, mais do que qualquer ideal romântico, é o que torna o amor inquebrantável. Porque quando o amor nasce do reconhecimento da sombra e da luz, não há tempestade que o desfaça. Carl Jung introduziu o conceito de sincronicidade para explicar os acontecimentos significativos que não possuem uma relação causal direta, mas que carregam uma conexão simbólica tão profunda que parecem ser guiados por algo maior. No contexto do amor verdadeiro, esse conceito ganha um contorno mágico, porque muitas vezes não é a lógica que une duas pessoas, mas uma sequência de eventos improváveis, coincidências arrebatadoras e encontros que parecem estar escritos nas estrelas. Quantas histórias de amor começam assim? Uma mudança de planos de última hora, um lugar inesperado, um olhar trocado que muda tudo. Jung diria que, nesses momentos, o inconsciente coletivo está se manifestando. A sincronicidade aparece como uma linguagem do self, sinalizando que aquele encontro tem um significado maior para a jornada da alma. E quando o destino chama através dessas sincronicidades, ele não pode ser ignorado. O amor que surge assim transcende o controle do ego. Ele nos tira da zona de conforto, desafia nossa racionalidade e nos coloca diante de algo que não sabemos explicar, mas sentimos com força. É como se o universo, ou o inconsciente, estivesse dizendo: preste atenção, isso é importante. E de fato é. Esses encontros não acontecem por acaso. Eles carregam uma mensagem simbólica, um convite à transformação, uma ponte para aquilo que ainda não conhecemos em nós mesmos. Esse tipo de amor não se pauta pela conveniência, nem pela lógica das circunstâncias. Muitas vezes, ele chega nos momentos mais improváveis, quando não estamos buscando, quando achamos que já sabemos o que queremos, ou quando acreditamos que o amor verdadeiro é apenas uma fantasia. E, no entanto, ele surge, desafia nossas certezas, derruba nossos muros e nos convida a confiar em algo maior do que nossos próprios planos. Para Jung, o destino não é uma força predeterminada e rígida, mas um movimento simbólico que nos conduz à realização do self. O amor verdadeiro, quando sintonizado com esse movimento, se torna um instrumento sagrado de evolução. Ele nos conecta com aquilo que precisamos viver, mesmo que o ego resista. Ele nos coloca diante de experiências que nos quebram, não para nos destruir, mas para nos reconstruir de forma mais autêntica. A sincronicidade, nesse contexto, funciona como o fio invisível que une os pontos da nossa história, revelando uma arquitetura oculta de sentido. Ela pode se manifestar através de sonhos, símbolos, músicas, repetições inexplicáveis, ou até encontros com pessoas que de algum modo parecem carregar uma parte da nossa alma. Esse tipo de experiência nos tira da linearidade do tempo e nos conecta com algo eterno, um espaço onde passado, presente e futuro colapsam para dar lugar ao instante mágico do reencontro. Esses reencontros, que muitos chamam de almas gêmeas ou chamas gêmeas, são, para a psicologia junguiana, expressões do self buscando integração. Quando duas pessoas se encontram através da sincronicidade, o que está acontecendo é mais do que romance. É um movimento profundo de cura e despertar. E isso não significa que tudo será fácil, mas sim que tudo terá um propósito. Quando nos abrimos para reconhecer esses sinais e aceitar o chamado do destino, começamos a viver em outro ritmo. Passamos a perceber que as relações que realmente importam não seguem fórmulas prontas. Elas são vivas, intensas, misteriosas. E justamente por isso são sagradas. Porque nos lembram que não estamos sozinhos, que algo dentro de nós sabe o caminho, mesmo quando nossa mente duvida. O amor que ultrapassa a lógica não é ilusão, é revelação.
Ele mostra que há uma ordem oculta sustentando o caos aparente da vida. E quando escolhemos seguir essa ordem, quando confiamos na sabedoria simbólica dos encontros, damos um passo em direção a uma vida mais autêntica, mais alinhada com nossa essência. O destino não quer nos aprisionar, ele quer nos libertar. E o amor verdadeiro é uma das formas mais potentes de nos conduzir a essa liberdade. Ao longo deste roteiro, mergulhamos nas profundezas do inconsciente para compreender que o amor verdadeiro é muito mais do que um encontro romântico. Ele é um chamado do destino, um movimento da alma em direção à sua própria totalidade. Pelos olhos de Carl Jung, entendemos que o amor é um espelho, um catalisador e, acima de tudo, um convite à transformação interior. Quando o destino chama, ele não pergunta se estamos prontos. Ele simplesmente nos confronta com aquilo que mais precisamos viver. E nesse processo, o amor verdadeiro emerge como força curativa, capaz de integrar sombra e luz, resgatar projeções, romper padrões e guiar dois seres rumo à individuação. Ele não depende da lógica, mas da coragem de se entregar ao mistério. Se você sente que esse chamado do amor ecoa dentro de você, permita-se ouvi-lo com o coração aberto, porque quando duas almas se reconhecem além do tempo e da razão, nem o medo, nem o passado, nem o mundo são capazes de separá-las. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e clique no vídeo sugerido aqui na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento. O destino está chamando. Você vai atender?